Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal. Eu vim mostrar para vocês como fazer muda da mini espada de São Jorge. Aqui a gente tem a nossa planta aqui, ó. A gente plantou aproximadamente 1 ano e meio no canal, era uma muda bem pequena, desenvolveu bastante, ela está cheia demais no vaso. Eu vou retirar várias mudas, vou substituir o substrato do vaso e mostrar o passo a passo aqui a vocês. Antes eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui pessoal, a gente vai começar pelo substrato, a gente vai utilizar como base a folha em decomposição misturada com areia de construção. Aqui no canal a gente tem vídeo ensinando como fazer, você também encontra assim já pronto em loja de jardinagem. A gente vai utilizar ela como base, aqui eu coloquei 2 medidas da folha e vou colocar aqui meia medida do humus de minhoca. Aqui eu coloquei 2 baldes dessa folha em decomposição com areia de construção. E aqui eu vou colocar só meio balde do humus de minhoca. Porque a mini espada de São Jorge prefere um substrato mais arenoso. Então a parte da matéria orgânica que a gente utilizar, ou humus de minhoca, ou então esterco de curral, a gente coloca em menor quantidade. Aqui se fosse o esterco de curral bem curtido, você colocaria um balde. Como o humus de minhoca é mais concentrado, a gente vai colocar só meio balde. Lembrando que se na sua região você não encontrar a folha em decomposição misturada com areia, você pode substituir por terra vegetal misturada com areia de construção na proporção de 1 para 1, que também dá certo. Ou até mesmo aquela terra preta de jardim. Você vai colocando areia, acrescentando aos poucos até que ela fique bem soltinha, que também dá certo. Aqui vou colocar um pouco de carvão quebrado, esse carvão que a gente utiliza para churrasco. Aqui aproximadamente 1 litro de carvão, só para me ajudar na drenagem. Quando a gente acrescenta esse carvão, pessoal, é bem interessante também, porque ele absorve os nutrientes do substrato e vai liberando lentamente conforme a necessidade da planta. Aqui vou acrescentar também um pouco aqui de cinza de madeira. Aqui aproximadamente uma meia pazinha dessa de jardinagem. Ela é muito rica em nutrientes, vai me ajudar no desenvolvimento da planta. A gente pode utilizar a cinza da padaria, de pizzaria, de fogão a lenha, de lareira, só não da churrasqueira, porque cai sal e gordura, você pode queimar a sua planta. A hora que vou misturar bem. Aqui pessoal, a gente tem que mexer o substrato até ele ficar assim, ó, bem homogêneo, não vê diferença entre um material e outro. Esse aqui está pronto para o plantio. É bem interessante que o substrato sempre fique assim, bem soltinho. Porque a mini espada de São Jorge, ela é uma planta. Vou mostrar para vocês aqui novamente, ó, bem solto. Ela é uma planta que desenvolve novas mudas a partir da raiz, a partir do rizoma. Ela vem desenvolvendo esse rizoma por dentro do substrato e vai saindo novas mudas. Então, se esse substrato ficar muito duro ou muito argiloso, vai dificultar o desenvolvimento da planta. Essa minha aqui, ó, feita num substrato bem soltinho, em 1 ano e meio, ela era uma muda bem pequena, está bem cheia, bem desenvolvida. Já vai fazer agora várias mudas. Aqui, pessoal, o substrato já está pronto. Eu vou aqui inverter a posição aqui dos vasos. Eu vou utilizar esse vaso aqui para retirar algum excesso de substrato ou de raiz que, quando eu retirar do vaso aqui, possa sair. Aqui eu vou colocar aqui, eu vou apertar laterais para retirar a planta do vaso. E pessoal, a gente vai prender aqui o vaso e vai puxar aos poucos. Olha só pessoal, a quantidade já de raízes. Vou colocar a planta aqui um instante aqui. Aqui pessoal, para fazer o replantio, eu vou utilizar um outro vaso um pouco maior.
Aqui eu já preparei o vaso, já fiz a furação, fiz a drenagem. Como drenagem dessa vez, pessoal, vou utilizar o carvão quebrado. Mas você pode utilizar também um caco de telha, argila expandida, a brita. Alguma coisa que impeça o substrato de tampar a saída da água. Aqui agora eu vou retirar mudas. Para fazer o plantio das mudas, eu vou utilizar, olha, esses pequenos vasos. Já fiz também furação, drenagem com carvão. A gente vai fazer a retirada das mudas e depois a gente vai fazer o replantio da planta mãe. Aqui, pessoal, eu vou tirar novamente a planta daqui, colocar ela um pouco mais acima aqui para poder ir retirando as mudas aqui, ó. Cada muda dessa aqui, pessoal, a gente vai cortando, tirando com raiz, ela aqui deitada aqui de lado para ficar mais fácil da gente ver. Vou logo tirar um pouco o excesso do substrato. Esse excesso de substrato eu vou tirar para substituir por um substrato novo. E assim, pessoal, a gente conseguir um bom desenvolvimento. E aqui, conforme a gente vai tirando o substrato, a gente vai conseguindo tirar mudas. Olha. Essa muda aqui já com bastante raiz, ó. Vou separar ela para cá. Se vocês não conseguirem retirar com a mão, vocês podem utilizar também um alicate desse de podar a planta, ou até mesmo uma faca, alguma coisa que vocês possam utilizar para separar as mudas da planta mãe. O interessante, pessoal, sempre vocês vão retirar essas folhas amarelas, ó, de baixo, antes de fazer o plantio. Aqui, ó, eu estou observando que tem uma, a gente vem aqui, retira. Se quiser tirar uma folha ou duas aqui dessa de baixo, não tem nenhum problema. Aqui eu já tenho, olha, 3 mudas, eu quero fazer 6 mudas ao todo. Aqui, olha, mais uma muda retirada. Essa daqui, pessoal, então observa, olha, que ela saiu praticamente sem raízes. O interessante dessa daqui, se a gente colocar ela na água por aproximadamente 20 ou 30 dias, trocando a água diariamente para depois fazer o plantio. O interessante para plantar diretamente no substrato, a gente utilizar mudas que venham com raiz. Aqui, ó, eu vou continuar fazendo aqui o procedimento aqui, ó, tirando o excesso de substrato. Olha, já essa muda aqui saiu com bastante raiz, ó, pega com facilidade. Aqui eu já tenho 5, preciso só mais uma. Olha, pessoal, mais um aqui com bastante raiz. Então aqui eu já tenho minhas 6 mudas. Vou reservar aqui a planta mãe. Aqui um pouco de substrato que caiu dentro do vaso eu vou retirar. Aqui, pessoal, para plantar as mudas agora é bem simples. A gente vai pegar aqui o vasinho que a gente já preparou, já fez a furação, fez a drenagem com carvão. Vai colocar um pouco de substrato. E a gente vai trazer a muda, olha. Vamos colocar ela bem ao centro aqui do vaso. É interessante sempre completar o restante do vaso só com a muda no local. A gente acomoda bem as raízes aqui, olha, e completa agora as laterais. Dá aquela apertada para deixar bem firme. Está feita uma muda. Vamos partir para a próxima. Coloca novamente um pouco de substrato na parte de baixo do vaso.
Vem aqui com a muda, a gente acomoda bem a raiz aqui bem ao centro. E vem aqui e completa as laterais para deixar bem firme. Deixar bem ao centro do vaso, apertar bem, pessoal, deixar firme. Vai ajudar bastante para que essa muda pegue com mais facilidade. E assim vou fazer com todas essas outras aqui. Aqui, pessoal, já está feito o plantio das 6 mudas. Aqui vou passar para vocês a questão dos tratos culturais. Antes disso, pessoal, vou dar uma organizada aqui, vou limpar um pouco, que fez um pouco de sujeira quando a gente retirou do vaso, e já volto com vocês. Bem, pessoal, já fiz aqui a limpeza, já dei uma organizada. Aqui estão as 6 mudas, que a gente já deixou pronta. A gente vai fazer o transplante da planta-mãe para o vaso definitivo. O vaso que a gente já preparou, já fez a furação, a drenagem, como eu mostrei para vocês. Aqui, pessoal, estou observando ó, que ela está muito grande ainda para a gente fazer o transplante. Ela já vai ficar apertada nesse vaso. Então, vou retirar aqui mais umas 2 mudas aqui, para eu plantar depois. Aqui, observe, tem uma aqui que já está caindo. Olha, vou reservar ela para cá. E vou retirar essas 2 maiores aqui. Ó. A gente vem aqui, vai separando no substrato. Quero retirar aqui, pessoal, mais uma, para deixar ela mais espaçosa no vaso, ela ter onde desenvolver mais. Depois dessas mudinhas aqui, eu coloco em novos vasos. Agora ficou de um tamanho bem mais interessante aqui. Retirar essa folha aqui que caiu. Aqui, pessoal, primeiro a gente vai botar uma boa camada aqui dentro desse vaso, para depois fazer o plantio. Aqui, pessoal, a gente vai dar uma leve compactada. Aqui a gente vai colocar a planta bem ao centro e vai completar as laterais. E vem dar aqui mais uma leve compactada aqui. Está feito o plantio. Aqui, pessoal, vai ter espaço agora, vai sair novas mudas, vai desenvolver bem. Já em relação aos tratos culturais daqui para frente, tanto essa planta mãe como as mudas, como a gente mexeu na raiz, vai ficar num local à sombra, com bastante claridade. A gente vai providenciar uma irrigação de imediato agora, vou levar lá para o local onde elas vão ficar. Venham aqui, molhe o substrato até que a água comece a sair por baixo do vaso, tanto na planta mãe como nas mudas novas que a gente fez. Ela é uma planta, pessoal, muito fácil de cultivar, praticamente não adoece. Ela tolera tanto ser cultivada à meia sombra, como também num local à sombra, só com bastante claridade, ou até mesmo ser cultivada em um local que receba sol. Lembrando que nesse local que ela receba sol, ela vai ficar com a folha mais amarelaça, mas ela também tolera. Você só vai ter que fazer o seguinte: se você tem a sua sombra e quer passar para um local para receber sol, leva ela aos poucos, até ela ir climatizando. A primeira semana você coloca para receber só aquele sol frio da manhã, a segunda semana até 9 horas, depois até 10, 11, até que ela esteja climatizada. As minhas aqui eu prefiro cultivar a sombra num local com bastante claridade, elas estão sempre assim, ó, bem verdinha, bem bonita, desenvolve bastante. Já em relação à irrigação, essas mudas novas vai manter substrato úmido a primeira semana, e a partir da segunda semana a gente começa a diminuir um pouco essa irrigação, até ficar uma irrigação que a gente faz na planta adulta. Aqui o ideal é a gente controlar com a mão. A gente vem aqui, ó, mexe no substrato, está úmido, a gente deixa a irrigação para um outro dia. Lembrando, pessoal, que se ela está à sombra, essa irrigação é mais espaçada. Uma vez por semana é o suficiente. Já se ela está num local que recebe sol, vocês têm que prestar mais atenção no substrato. Toda vez que ele secar, vocês vão e fazem uma nova irrigação, para ter ela sempre assim, bem bonita. Utilizar um substrato bem solto e arenoso para ter um bom resultado.
Aqui, pessoal, ela é uma planta muito interessante que ela ajuda a purificar o ar, absorver as toxinas que são liberadas na atmosfera. Ela ajuda a absorver e vai deixando o ar da sua casa mais limpo e mais puro. Também, segundo a crença popular, pessoal, ela é uma planta que atrai as boas energias para a sua casa e espanta as más energias. Muita gente tem essa crença. Aqui eu cultivo ela por ela ser uma planta ornamental muito bonita e de fácil cultivo. Bem, pessoal, já passei para vocês aqui o passo a passo de como fazer a muda da mini espada de São Jorge, a questão dos tratos culturais, e aqui ao nosso lado aqui o nosso fórmio, também conhecido como linho da Nova Zelândia. Aqui é aquela mudinha bem pequena que a gente plantou não faz muitos dias. Já que ao lado dela aqui, pessoal, uma das nossas jiboia variegata. Acima, nossa jiboia Enjoy. Desse lado aqui, pessoal, a nossa palma sem espinhos, aquela mudinha bem pequena, a gente plantou, ela era só aqui. Já transplantei para um vaso novo, desenvolveu bastante. Atrás da gente aqui é a nossa zamioculca e acima a nossa flor de cera. Bem, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até mais.